Nós estamos falando então sobre dons espirituais. Nós vamos dar continuidade então da semana passada. A última pergunta foi, se uma pessoa pode ter todos os dons. É possível uma pessoa só ter todos os dons? É possível, mas é improvável. Apesar de ser possível, é improvável. Por quê? Porque os dons, ele é repartido entre a igreja. Então, se uma pessoa ter todos os dons, a igreja fica, então, desprovida, né? Porque um tem um dom, um ora em línguas, outro interpreta, né? Mas é possível uma pessoa só ter todos? É possível sim, porque Deus faz o que Ele quer, a soberania de Deus. E Ele diz que Ele distribui os dons como lhe apraz. Mas é improvável porque há um propósito na distribuição dos dons. Então, os dons é a unidade do corpo, né? Então, é improvável. Muitas pessoas não creem nos dons espirituais para os nossos dias. Muitas pessoas dizem que os dons pararam ali com João Batista. Então, George Smithson, ele escreveu assim: os dons sobrenaturais ou extraordinários foram temporais e destinados a desaparecer quando a igreja estivesse formada e o cânon das Escrituras concluídos, porque eles foram uma prova externa de uma inspiração interna. Então, ele está dizendo aqui que os dons, eles provam há algo de Deus dentro da pessoa, mas isso acabou, era temporal. A partir da igreja, então, não tem mais os dons. E nós não cremos assim, por causa das evidências bíblicas, né? Nós cremos que os dons, eles continuam, sim, sendo úteis para a igreja e Deus continua operando nos dias de hoje. E nós vamos ver um pouquinho mais para frente, especificamente sobre dons e ministérios. Vamos estar falando mais especificamente a respeito disso. Como eu havia falado, não somos nós que usamos os dons, mas é os dons que nos usam. Quer dizer, nós não usamos o dom, eu vou ter uma revelação agora, eu vou ter uma visão agora, eu vou ter uma profecia agora. Não é assim. Os dons, eles são divinos e, portanto, eles servem aos propósitos divinos e não aos meus. E tem muita gente enganada a respeito disso. Tentam fazer uso dos dons a seu bel prazer e não é assim. Então, os dons de Deus para uso exclusivo da sua vontade. Então, nós vamos ver agora sobre os dons, nós vamos ver o dom de revelação, que divide-se em palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Palavra de sabedoria é uma revelação para solucionar problemas urgentes. E nós vemos isso em Atos 5, o que aconteceu com o Ananias e Safira. Vamos pegar aqui, que diz assim: e disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, mantendo parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, pode assentar-te no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, Deus revelou a Pedro o que estava acontecendo naquele momento com Ananias e Safira. Ou com Ananias e logo a seguir a Safira, né? O problema teria que ser solucionado naquele momento e foi o que aconteceu, foi solucionado. A pessoa estava ali mentindo, né? E Deus desmascarou a pessoa. Ali no caso, né? Quem que estava precisando do discernimento? O próprio Pedro. E Deus usou ele mesmo para desmascarar o Ananias e Safira. O dom de línguas também é o dom que edifica a si mesmo. Então, é importante a gente não taxar aqui só para os outros. Não. Pode ser para os outros, como pode ser para si mesmo. O dom de língua edifica a gente porque nós estamos naquele momento na íntima comunhão com Deus. É uma manifestação de Deus que você está tendo naquele momento, somente você e Deus. Porque ninguém mais entende aquilo que você está sendo falado. Aquilo que está sendo falado naquele momento. É uma intimidade sua e Deus. Então, por isso que a edificação é
propriamente sua. Para que haja proveito para os outros, então precisa haver o dom de interpretação de línguas. Mas, cá comigo, nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente, o texto diz não proibais, né, o falar em línguas. Então muitos acham que o falar em línguas é só se houver interpretação. Não, que fale 2 ou 3, tal, beleza. Eu vejo que só o fato de um culto alguém falar em línguas já edifica alguém, já traz algo diferente de Deus, um mover de Deus. Então, esse aqui é cá comigo. Eu vejo isso. Então, por isso que não é para proibir o falar em línguas. Então, serve de edificação não só para aquele, mas como para o ambiente de culto, né? Então, o ambiente de culto é contagiado com a unção de Deus que está, às vezes, sobre a vida de alguém. Palavra de conhecimento é um dom que revela um fato existente na mente de Deus. 1 Samuel 9, do 15 ao 20. O Senhor, um dia antes de Saul chegar, revelara a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já falara. Este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente? Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe adiante de mim ao alto, hoje comereis comigo. Pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa do teu pai? Então, é um dom que revela o que está na mente de Deus. O dom da palavra, do conhecimento, ele traz o que está no coração de Deus para que as pessoas saibam. O que estava no coração de Deus? Saul vai ser rei. E ele revelou ao seu profeta. E o profeta revelou também onde estavam as jumentas do Saul. É importante, muito importante esse dom na igreja. Por isso que nós devemos buscar os melhores dons. Eu busquei algo específico, mas é importante você ter o desejo de buscar um dom específico. Que você buscando o dom específico, você está aberto para que Deus te dê o que Ele quer te dar. Às vezes nem é aquele dom que você está buscando. Como eu falei para vocês há tantos anos, né? Eu desejo falar em línguas e não falo. Mas isso quer dizer que eu deixei de buscar? Não, eu continuo buscando. Eu continuo buscando. Discernimento de espírito é uma habilidade dada por Deus para saber discernir entre o santo e o profano. Então, o Atos 16, 18, se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ela, na mesma hora, saiu. Esses 3 dons fazem parte do dom da revelação. Então, quem tem o dom da revelação, ele é usado muitas vezes dessas 3 maneiras. Vocês viram a importância de cada um deles? É muito importante porque a igreja necessita disso. A igreja precisa, como eu disse, por que eu busquei o dom? Porque eu não quero ser enganado. Por que eu falo para vocês que eu tomo muito cuidado para falar das coisas, isso não é de Deus? Eu tomo muito cuidado, porque ao meu ver pode não ser, mas nós precisamos analisar segundo a palavra e segundo o que o Espírito Santo fala conosco. Porque se não testificar ou não bater com a palavra, então, aí sim, não é de Deus. Aí eu posso dizer que é do diabo? Também não, também não. Assim como existem os dons do Espírito, tem também o contrário? Tem. O que Deus faz, o diabo copia. E se a gente for ver o 2 Coríntios e o Apocalipse, diz que ele tem poder de fazer até descer fogo do céu para enganar. Então é muito, muito parecido. Vocês veem aqui a mulher, a adivinha, estava fazendo coisa extraordinária, mas não era de Deus. Tem sim, o diabo engana. E por isso que a gente precisa do discernimento de espírito. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas para que não caia em cilada, né? Por isso que é tão importante os dons
espirituais. O diabo também faz sinais, prodígios e maravilhas. O objetivo é que é mau, é para enganar. Qual que é o objetivo do diabo? É levar a pessoa para o inferno, manter enganada até a volta do Senhor Jesus Cristo. Se manteve a pessoa enganada até a volta do Senhor Jesus Cristo, ele ganhou. Levou a pessoa para o inferno, ou até a morte da pessoa. Levou a pessoa para o inferno, só que a pessoa não sabe disso. Ela está enganada. Aí se converte a pessoa que foi curada pelo diabo. Deus anula toda e qualquer maldição ou condenação. Deus restaura plenamente a vida da pessoa. Não quer dizer que ela vai voltar àquela vida antiga. Não, é dali para frente. Deus restaura tudo. Não interessa o que a pessoa fez antes da conversão. Na conversão, tudo é cancelado. Não quer dizer que vai voltar àquela situação de miséria anterior. Não. Na conversão, tudo se fez novo, quer dizer, começa algo do zero de novo. Com esses dons espirituais, a igreja é capacitada a conhecer de forma sobrenatural as coisas que se encontram ocultas a nós. Então, tem muitas coisas que nós não conhecemos e a gente só vai passar a conhecer mediante os dons espirituais na igreja. Dons de poder, dom de fé. 1 Reis 18, 20 a 24. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor? E os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponha sobre a lenha. Porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e eu porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do Senhor Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Deus com letra minúscula. E há de ser que o Deus, letra minúscula, que responder por meio de fogo, esse será Deus, Deus com letra maiúscula. E todo o povo respondeu dizendo: É boa essa palavra. Josué 10, 12 e 13. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajelon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasser? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou, e pôs-se quase um dia inteiro. Então, esse dom de fé é minha. Então, eu vou orar para que o sol pare. Se eu não crer no extraordinário, o sol não vai parar. Mas isso é um dom de Deus. É o dom da fé, que vai além da fé que nós temos em Jesus Cristo para a salvação. É um dom que vem de Deus. Então, eu vou orar e o sol vai parar. Ah, eu não creio. Eu creio, vai parar. Em nome de Jesus, parte o sol. Acabou. A fé é minha. Por isso que aconteceu, o Elias estava sozinho contra 450, quer dizer, estava em desvantagem. Mas olha o que ele fez, o desafio que ele fez. Não, pode olhar aí que o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E quando foi a vez, clamaram, não aconteceu nada. Manda molhar esse negócio aí. Dificultou. Isso é dom de fé. Não interessa, está morto, vai ressuscitar. Porque daí a fé é minha, não é do morto. O morto não tem como ter fé, vai ressuscitar. Esse é o dom que se manifesta daí através da minha vida. E no caso de Amã, quando ele chegou diante de Eliseu e ele não creu, mas o Eliseu, ele falou assim, vai lá no Rio Jordão e desce 7 vezes. De volta à casa de Amã, o servo que estava com ele falou assim, vai lá e você já está aqui mesmo, faça isso. E se cumpriu. E nesse caso? Nesse caso, enquanto Naamã não creu, ele não foi na água. Ele não foi na água. A hora que ele creu, ele foi na água. Ainda que ele foi alertado por outra pessoa, mas ele creu. Ele creu, porque se ele não cresce, ele não ia entrar na água. Ele ficou duvidando por um período, não entrou. Aí a hora que desceu por oração, foi mesmo, né? Enquanto ele não deu os 7 mergulhos, não aconteceu. Então vai dando aquele friozinho na barriga. Não é fácil crer em coisas extraordinárias. Não é fácil crer, mas Deus age sim.
conforme a sua palavra. Então, o Naamã creu sim, porque ele entrou as 7 vezes. Se ele entrasse só 6, ele demonstrou que não cria. E ia voltar leproso do mesmo jeito. Eu acho nessa questão que o Mike falou, que quando Deus dá uma palavra, quando Deus determina algo, ninguém pode mudar aquilo que Deus determina. Deus disse que ia fazer, e mesmo que eu venha duvidar, Deus vai fazer, porque Ele é fiel. Eu posso não ser tanto, né? Eu posso até duvidar, mas se Ele deu a sua palavra, Ele vai cumprir. Então, tem coisas que, independente também do meu crer, se Deus já falou que vai fazer, Ele faz. São sentenças de Deus, né? Deus dá, Deus fala e Deus cumpre. A operação de maravilhas é aquilo que foge à compreensão humana, né? Então, há coisas que, 2 Reis 1:12. E respondeu Elias: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Vocês estão vendo? Foge à compreensão humana algo dessa natureza. Como assim? Vai descer fogo do céu e vai matar esses 50 aqui? Então foge à nossa compreensão, mas é um dom de Deus. Acontece? Acontece sim. Lembrando que aqui nós estávamos no Antigo Testamento. Os inimigos de Deus eram um povo. Hoje nós estamos no Novo Testamento. O inimigo de Deus é o diabo. Então nós precisamos não confundir a coisa. Por isso que quando os discípulos de Jesus chegaram, quer que nós façamos descer fogo do céu para consumir? Falou, vocês não sabem que espírito sois, não? Porque nós estamos em outra era. Não, nós não estamos mais na época da lei. A cura é para o corpo. Então, quando Deus dá o dom de cura para alguém, então ele vai curar as enfermidades do corpo humano. É algo que é necessário nos dias de hoje. Imagina lá atrás, que as pessoas morriam de dor de barriga. Hoje, dificilmente alguém morre das enfermidades que morria lá atrás, né? Porque hoje já está, a imunização está geral, né? Mas antigamente se morria de dor de barriga, então precisava dos dons mais do que nunca no meio da igreja. Talvez seja por isso o esfriamento dos nossos dias. Hoje você está com dor de barriga, você não, eu vou morrer. Não vai morrer não. Vou tomar um remedinho lá na farmácia. Chega lá, você não precisa nem saber o que você vai comprar. Só, estou com dor de barriga aqui. Ó. Ah, tá, esse aqui. Ó. Então, mas imagina lá atrás a dificuldade que era. Tudo era base de oração. Por isso que os dons hoje se faz necessário. E é importante a gente buscar os dons de Deus por meio da igreja. Ainda que você saiba que para dor de cabeça tem um remédio. Mas Deus se agrada que a gente busque Deus pela dor de cabeça. Então é importante a gente ter uma busca por Deus constante. Dor de cabeça, estou falando para as coisas mais comuns, né? Mas é importante a gente buscar Deus por todas as coisas. Ainda que pareçam comuns. Mas Deus se agrada quando a gente busca. É diferente do que estão fazendo por aí. A pessoa está com uma enfermidade e aí a pessoa vai lá, para de tomar remédio. Não. O que vai comprovar? Está tomando remédio e tal. O que vai comprovar? Os exames que tem por aí. Não precisa parar. Deus te curou. Beleza, pode fazer os exames. Mas não para de tomar remédio. Vai fazer os exames. Deus age sim. Mas a gente não pode ser leviano ao ponto de falar determinadas coisas nesse sentido. Porque você pode estar cometendo um grave erro. Por intermédio desses dons, o Espírito Santo age de forma extraordinária no meio da igreja e dos incrédulos. O Atos 14:10. Disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. E chamaram Júpiter, Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores,
por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos converteis dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Os dons, eles glorificam unicamente a Deus. Olha o que aconteceu aqui. Paulo orou e a pessoa foi curada. O povo queria sacrificar para Paulo e Barnabé. E o que Paulo fez? Não, gente, pelo amor de Deus, não façam isso não. Nós somos homens igual vocês, não somos deuses, não. Não façam isso, não façam isso. Não quiseram glória nenhuma. Rejeitaram qualquer glória humana. Continuaram na sua insignificância. Porém, olha o que Deus fazia através deles. O que acontece hoje é que as pessoas que têm um dom querem ser melhor do que os outros. São os bambambam do pedaço. Não, gente. Somos homens como vocês. Foi o que disse Paulo. Então não pode um dom subir para a cabeça. Aquilo que Deus faz, a glória é dele, unicamente dele. Não pode alguém se apoderar da glória que é unicamente para Deus. Porque é o início da queda. Muitas vezes as pessoas, ao serem dotadas por Deus de um dom, usam de maneira errada. A glória é unicamente para Deus. Não tem nada a ver com que eles queriam até sacrificar aqui. Mas Paulo rejeitou. Agora os dons de elocução. O que são os dons de elocução? Quer dizer, um dom de breve pronunciamento em ocasião solene. Então, os dons de língua, dom de interpretação e dom de profecia. Através desses dons, a igreja recebe graça de Deus para proclamar de forma miraculosa o evangelho. O objetivo é proclamar o evangelho. É em busca da salvação do perdido. Dom de línguas. O dom de línguas está presente em quase todo o livro de Atos, nas cartas aos Coríntios, em quase todos os avivamentos da história da igreja. Muitos consideram que é um dom que deve ser praticado na privacidade, mas se for em público, que deve haver intérprete. Mas Paulo, ele no texto de 1 Coríntios 14, 18, ele diz assim: dou graça ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Então Paulo, ele não estava se referindo na diversidade de línguas. Eu falo 10 línguas, não é nesse sentido. Ele estava falando em tempo. Eu falo mais línguas, eu falo mais tempo do que todos vocês. Então ele estava falando em quantidade de tempo que ele investia na prática do dom que ele tinha. Por quê? Porque o dom, ele edifica a si próprio. Aquele que fala em língua edifica a si próprio. Mas qual que é o objetivo de Deus? Que nós sejamos edificados. E uma pessoa que é edificada por Deus, ela vai ter uma vivência cristã totalmente diferenciada. Totalmente diferenciada. E esse é o objetivo de Deus para conosco. Então, por isso que eu falei antes ali cá para nós, porque eu acho, sim, que deve ter ordem e decência o nosso culto. Mas não podemos proibir ninguém que está sendo tocado por Deus de falar em línguas. Não é para no verso, no 14:39 fala isso, que não é para proibir ninguém de falar em línguas, não. Então nós precisamos sim saber que uma pessoa edificada, e aqui Paulo está falando em quantidade de tempo investido em orar em línguas. Então, quanto mais você ora em línguas, mais edificado você será. Quanto mais edificado você é, mais bênção você é no meio da igreja. Esse deveria ser uma prática comum entre aqueles que são dotados desse dom. No meio tradicional, eles não creem no dom. Então, para que eles vão buscar naquilo que eles não creem? Eles perdem, o culto é diferente, né? Vamos usar assim, é um culto mais frio, né? Se a gente pode usar essa palavra, entendeu? Porque eles não creem nos dons. Se chegar alguém possesso lá, eles pegam, levam lá para o pronto-socorro para dar uma injeção. Pastor, é descrito os dons, Paulo descreve em 1 Coríntios 12, Pedro cita algumas. Existe uma hierarquia dos dons, porque cada um descreve de uma forma, dos apóstolos. A outra pergunta é, se Paulo, quando ele fala do dom de línguas, que ele exalta o dom de línguas falando sobre a sua vivência, qual o objetivo dele ter colocado isso para a igreja?
seria o dom de línguas mais importante, porque chegou uma época da nossa atrás lá que só era visto irmãozinho abençoado quem estava rodopiando. E às vezes a gente que não recebemos esse dom. Nossos dons foram outros. E a gente era visto como ele não foi batizado, não teve um encontro com Deus. Então, essas duas perguntas que eu quero fazer essa noite. Existe hierarquia entre os dons? Não, não existe hierarquia. O Paulo diz assim, procurai com zelo os melhores dons. O que isso significa? Que tem dom que edifica mais a igreja e tem dom que edifica mais a si mesmo. Então, os melhores são aqueles que alcançam mais pessoas para a evangelização. Não tem hierarquia. Não, não é superior ao outro. Não tem um superior ao outro. A segunda é a evidência do batismo com o Espírito Santo só era aceito se falasse em línguas, né? O selo do Espírito, ele acontece na vida daquele que se converte. O convertido, todos os convertidos têm o selo do Espírito Santo, quer dizer, o selo é para salvação. Agora, os dons, ou batismo com o Espírito Santo, é para a evangelização. Então, são coisas diferentes e que acontecem em momentos diferentes da vida cristã. É possível que alguém se converta e seja batizado no Espírito Santo? É possível, mas não é comum, mas é possível. Assim, do dom de línguas, então posso falar porque é o dom que eu tenho. Às vezes você está triste, né? Ou assim, aí você começa a orar em línguas, de repente, Deus tira a tristeza do seu coração, né? Parece que todo aquele peso que tinha sobre você sai no momento que você está orando em línguas. Outra coisa, na hora do louvor, já quando você começar a orar em línguas num culto tal, o que acontece? Você já está sentindo a presença de Deus no louvor. Quando você começa a orar em línguas, parece que o nosso louvor parece que chega diante de Deus. Isso também traz edificação no nosso coração. A gente busca mais. Parece que a nossa oração chega diante de Deus. Então, naquele momento, você consegue desligar de tudo. Por isso que ele edifica nós mesmos. Quando você acaba de orar em línguas, você está muito mais forte do que você estava antes. Quando não busca, alguma coisa está errada em mim. Por quê? Porque o desejo de buscar mais de Deus tem que estar aqui no meu coração. Então, vamos supor, você não busca porque você não sabe uma coisa, você não busca porque você não quer outra. Então, como tem igreja que não ensina, as pessoas não vão buscar, porque ela não sabe. Mas se a pessoa não é ensinada na igreja, mas a pessoa estuda a Bíblia, ela vai ver isso na Bíblia, ela vai buscar. Então, é importante sim, quem não está buscando está desagradando a Deus. Porque esse é o objetivo de Deus para a igreja. É distribuir os dons. Esse é o objetivo de Deus. Então, nós não podemos achar que está tudo bem de não buscar e está tudo bem. Não. Nós precisamos, sim, buscar. O desejo de sentir a presença de Deus, isso que leva você a alcançar os dons. Porque você tendo o desejo de buscar a Deus, você vai alcançar os dons, ainda que você não saiba buscar especificamente. Mas esse desejo vai te levar você a alcançar dons espirituais, porque você tem um desejo por Deus. E Deus vai te enchendo. Mas nessa busca que eu tive, por 8 anos, Deus me deu outros dons. E eu alcancei o que eu busquei, sim. Mas línguas até hoje eu não alcancei, não. Então o objetivo é edificar a igreja, né? Que nem foi citado da igreja que não acredita nos dons do Espírito Santo. Essa igreja está em pecado? Não está em pecado. Ela está perdendo de desfrutar dos benefícios espirituais.